Parece filme, mas é real. O FBI e o governo dos Estados Unidos atuaram ilegalmente na Lava Jato. Surgem mais provas de que as condenações contra Lula foram fabricadas. A ideia de fazer esse processo todo nasceu no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Pelo menos 12 agentes do FBI investigaram casos da Lava Jato junto com a Força Tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público brasileiros. Também atuou intensamente no Brasil a agente Leslie Bectes, comandante internacional no FBI. Em 2015, em segredo, um grupo de 18 agentes dos Estados Unidos se reuniu na sede do Ministério Público Federal em Curitiba com procuradores da Lava Jato e com advogados de delatores. Leslie era uma dessas agentes. É ilegal a participação estrangeira em investigações sem autorização expressa do governo brasileiro. Nós já havíamos feito a prova anteriormente de que autoridades norte-americanas colaboraram informalmente com a Lava Jato, ou seja, fora daquilo que prevê a lei. Nós levamos, por exemplo, um vídeo em que um procurador norte-americano reconhece numa exposição pública que havia realizado essa ajuda informal para construir os casos do ex-presidente Lula. Kenneth Blanco, vice-procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Dado o relacionamento íntimo entre o Departamento de Justiça e os promotores brasileiros, não dependemos apenas de procedimentos oficiais, como tratados de assistência jurídica mútua, que geralmente levam tempo e recursos consideráveis para serem escritos, traduzidos, transmitidos oficialmente e respondidos. De fato, na semana passada, os promotores no Brasil ganharam um processo contra o ex-presidente Lula da Silva. Assim, é difícil imaginar uma relação de cooperação melhor na história recente do que a que temos entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Brasil. Então é evidente que uma cooperação informal por baixo dos panos não pode ser aceita no processo penal, que é regido pelo princípio da legalidade estrita. Uma cooperação que o chefe da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, ocultava criminosamente. A Vaza Jato publicou mensagens de 2015 enviadas por Dallagnol a um assessor de comunicação em que o procurador diz que os americanos não querem que divulguemos as coisas sobre a participação nas investigações. Mas o sucesso da Lava Jato dependia também do espetáculo da condenação de Lula. Tratar o ex-presidente como inimigo, não como juiz imparcial, e tirá-lo das eleições foram as tarefas cumpridas por Sérgio Moro. Através da forma oral, né? Do depoimento ali, como a gente fez lá brincando lá no ringue com o Lula, né? Na audiência, na oralidade, tem toda mais uma dinâmica, como a gente fazia no âmbito da Lava Jato. Um ringue de vale tudo até condenar por fato indeterminado. Então é muito grave essa revelação, mas também não é uma novidade a existência dessa cooperação ilegal dos Estados Unidos. É ilegal aqui no Brasil e é ilegal também nos Estados Unidos. Suspenso há 1 ano e meio, o julgamento das anulações das sentenças de Moro segue parado na segunda turma do STF. O tribunal entrou em recesso todo mês de julho e a injustiça contra Lula ainda não foi reparada. É preciso acabar com essa perseguição. Yankees, go home! 4 meses de pandemia e a nossa tragédia aumenta aceleradamente. 1.700.000 pessoas contaminadas. Quase 70.000 mortes. Para termos uma ideia do que significa essa quantidade de pessoas, o número é semelhante ao total de público registrado no Maracanã quando o Flamengo foi campeão em 2019. E numa comparação com outra trágica estatística, é próximo também da quantidade de pessoas assassinadas em todo o ano de 2017. Um recorde brasileiro. O número real de casos pode ser até 10 vezes maior do que esses números oficiais. Vários estudos indicam que há grande subnotificação de casos na epidemia no Brasil. E isso representa a falta de priorização de uma política de testagem ampla, identificação de pessoas que foram contaminadas e rastreamento de contatos, que é política essencial no enfrentamento
de uma epidemia como essa. Bolsonaro e outros inimigos do povo agem como se não houvesse pandemia. A flexibilização da quarentena com abertura de comércio, bares, salões de beleza e transporte lotado está interiorizando a pandemia e colapsando hospitais. Pacientes morrem esperando um leito de UTI. E para piorar, Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras no comércio, em escolas, presídios e igrejas. E não adiantou lamber as botas de Trump. Não só a Europa, mas também os Estados Unidos proibiram a entrada de brasileiros e brasileiras devido ao descontrole da pandemia no Brasil. Em meio a tudo isso, Capitão Corona só pensa na própria família e no Guedes. Salvar os filhos e o Queiroz das investigações é uma das prioridades de Bolsonaro. Estamos sem ministro da Educação há 3 semanas. Na saúde, um militar interino e sem experiência dá as ordens há quase 2 meses. Enquanto isso, Guedes segue causando desemprego e destruição. É o governo da mentira e do salve-se quem puder. Está chegando o Dia Nacional de Mobilização por Fora Bolsonaro. Será na próxima sexta-feira, 10 de julho. Os protestos acontecerão nas ruas e também nas redes sociais. Às 11 vai ter tuitaço com a hashtag Fora Bolsonaro. As manifestações do dia 10 marcam o início da campanha Fora Bolsonaro. No sábado, dia 11, será a plenária nacional da campanha.